Mais uma vez é um prazer poder estar fazendo um vídeo para vocês. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a função vendedor, tá? Que é uma função que foi implantada no sistema 2.5, né? Na última atualização. E já aproveitar para explicar uma funcionalidade que foi implantada após essa atualização, né? Seria 2.6, que é vincular o vendedor. Mas antes vamos entender o que é o vendedor. Em usuários, agora na versão 2.5, você pode adicionar tanto um usuário master, que é o que vai ter todos esses acessos aqui, que é o seu usuário, né? O usuário do dono do site, quanto um usuário vendedor, que vai ter uma outra tela, um outro login, outra senha, tudo totalmente apartado do sistema principal. E o que é muito interessante é que com isso você pode cadastrar vendedor em qualquer estado ou em qualquer cidade. Então você tem uma amplitude aí, você pode ter vendedores externos em outro estado, em outra cidade, em outro bairro, vai depender muito do seu negócio, mas ele te fornece essa possibilidade. Você cadastra ele e depois passa para ele o acesso dele. Nas funcionalidades da 2.5 você pode gerenciar os administradores, que no caso aqui sou eu, né? E você pode gerenciar também os vendedores. No caso aqui a gente tem o vendedor. Atente, isso aqui é muito importante, o ID do vendedor, que é o que vai aparecer para você quando você consultar. E aqui o nosso vendedor é o vendedor teste, vendedor@gmail. Vou mostrar para vocês agora o painel do vendedor. Aqui está o painel do vendedor, você pode ver que está aqui, vendedor@gmail, e o painel dele, que é diferente do painel master. Por padrão, o sistema traz o que para o vendedor, tá? Por padrão. Entenda, essa tela do vendedor, a depender do seu negócio, pode ser modificada acessos a ele. Eu não quero que o vendedor tenha acesso a voucher, a gente pode tirar. Estabelecimento, eu não quero que ele gerencie, eu só quero que ele adicione. Não tem problema, tá? A gente pode personalizar essa tela para vocês. Personalizar a tela não, na verdade, né? Personalizar as ferramentas que o vendedor pode ter acesso. Por padrão, essas aqui é que vão. Então o vendedor ele pode gerenciar os segmentos. Então vamos supor que ele está cadastrando uma empresa onde não existe o segmento no seu site ainda. Ele pode cadastrar um novo. Em estabelecimento ele pode adicionar um novo estabelecimento. Ou ele pode gerenciar. O gerenciar, ele só vai conseguir gerenciar os estabelecimentos que estão logados para ele. Quer dizer, os estabelecimentos que estão linkados a ele. Né? O que teoricamente os estabelecimentos que ele vendeu ou que ele cuida. Por que ou que ele cuida? Já vou chegar lá. Então ele pode gerenciar, tá? Aqui seria o gerenciar, então ele vai entrar no gerenciamento do estabelecimento. Ó. Ou ele pode desativar, tá? Ou excluir. É o que ele pode fazer. Todos esses botões são configuráveis. Se você quiser que ele não possa excluir, a gente pode adaptar. Tá? E na questão dos planos, ele pode criar vouchers. Tá? Ele pode adicionar vouchers. O que é importante para... Se você tiver um vendedor externo, tá? Habilitar ele a vender, você pode criar vouchers exclusivos para ele usar na venda dele. Então, que ele tenha um preço diferenciado ou que alguma parte da comissão já entre ali para ele no plano, não sei. Mas ele pode criar o voucher e já na hora que ele cria o voucher, ele cria o estabelecimento e já usa o voucher dele para poder habilitar esse estabelecimento. O que é muito interessante na parte do vendedor? Primeiro, que você tem um painel completo para um vendedor externo. Isso pode te ajudar muito, a depender de como você entende o seu negócio, como você faz o seu negócio. Você pode habilitar vendedores em outros estados, outras cidades, sem problema algum. E ele vai vender e vai entrar no seu sistema. Mas eu não quero ter vendedor externo. Para mim não interessa, eu prefiro fazer campanha pela internet, eu prefiro não ter o vendedor externo. Você pode usar esse painel do vendedor como um painel administrativo. Você pode ver que os estabelecimentos ativos dele são 2. Tá? Então, se eu for gerenciar, ele só consegue gerenciar estabelecimentos que estão linkados ao ID dele. Lembra que eu falei do ID? O ID do vendedor. Então, se você não quiser ter vendedor, você pode usar isso aqui como uma área administrativa. Imaginamos que você tem aí 20 empresas no seu catálogo, dessas 20, 10 o seu administrativo 1 cuida e 10 o administrativo 2 cuida. Tá? Então, você não precisa dar uma senha master
para o seu administrativo para ele cuidar disso. Você pode dar uma senha de vendedor para ele e ele vai ter acesso aos 10 estabelecimentos dele e o outro aos 10 que estão linkados a ele. Tá? Então fica tranquilo, cada um vai trabalhar e administrar os estabelecimentos que estão na competência dele. Uma outra funcionalidade bem interessante que pode ser usada no caso do login de vendedor é quando você tem um estabelecimento, quando você vende a um estabelecimento que tenha filiais, né? Então, imagine que você tem um estabelecimento farmácia, que nem está aqui, tá? E essa farmácia tenha 3 ou 4 unidades. Se você fizer, óbvio que você vai ter que fazer um cadastro para cada unidade dela. Então vai ter a farmácia 1, 2, 3 e 4, mas elas são da mesma franquia. Você pode liberar uma senha de acesso como vendedor para esses estabelecimentos e eles vão ter elencado os 4 estabelecimentos dele. Então ele não vai precisar, para mexer em um, entrar com um login senha, no outro login senha e no outro login senha. Por aqui ele consegue administrar todas as unidades da franquia dele, tá? O que é uma outra maneira de usar essa ferramenta. Ah, mas eu queria ter o administrador e queria ter o vendedor. O que você pode fazer é, imaginamos que você tem uma parte que chegou, estabelecimentos que foram colocados no seu sistema por vendedores, e uma outra parte que você mesmo prospectou e ganhou, ou que veio pela internet. Então você linka os estabelecimentos que vieram de vendedores para os vendedores, faz uma senha de vendedor administrativo para os que chegaram, que são leads seus, que não tem vendedor, e joga esse lá. Pronto, você tem tanto vendedor quanto administrativo. A nossa intenção no futuro, por uma próxima atualização, é também fazer um login para o administrativo. Tá? No momento ainda não tem, mas já dá para se usar dessa forma que eu estou dizendo. Mas a gente vai fazer um login também para a parte administrativa do sistema, que daí você vai separar vendedor, administrativo, então, e cada um vai cuidar dos seus estabelecimentos, tá ok? Continuando. Então, essa daqui é a função do vendedor. Tem um detalhe. O estabelecimento só vai cair aqui automaticamente para o vendedor se ele cadastrar o estabelecimento. Ele vai adicionar um novo, vai fazer todo o cadastro do estabelecimento e no momento que ele cadastrar e der o OK, né, fizer o último, o estabelecimento já vai automaticamente cair aqui para ele como estabelecimento dele. E para você, dono do site, vai aparecer dessa forma aqui, ó. Então, voltando aqui para o administrador master, nós vamos em estabelecimento, gerenciar. Vamos procurar aqui o Will Boutique, que eu sei que tem a farmácia, que é daquele vendedor. Você pode ver que aparece o ID dele aqui, ó, no campo vendedor. O ID do vendedor 181. Para você, então você sabe que esse estabelecimento foi vendido e está sendo cuidado por um vendedor. Só vai aparecer automaticamente aqui para esse vendedor se ele fizer o cadastro pelo login dele. Se você fizer o cadastro pelo login master, ou se o cliente fizer o cadastro pelo site, não vai aparecer para o vendedor. E isso daí é o motivo dessa nossa atualização. Por quê? Nós entendemos que o vendedor, sim, pode trabalhar ele mesmo cadastrando o estabelecimento que ele vendeu. Tá? Ele pode trabalhar dessa forma, então ele vai lá, cadastra tal, e já vai cair automaticamente aqui no login dele. Mas também você pode dar acesso a um vendedor que trabalhe com a internet. E aí ele fala, ó, vai lá no site, se cadastra tal, e seja um lead dele, né? Ou que ele vá no estabelecimento e não trabalhe com ele fazendo o cadastro, ele deixa o estabelecimento cadastrar e depois ele só faz a inclusão de produto. Vai depender muito do negócio. Mas nem sempre o próprio vendedor que vai adicionar o estabelecimento. E aí o que acontecia? Quando não era o vendedor que cadastrava o estabelecimento, essa numeração aqui não aparecia automaticamente para você. E continua não aparecendo. Tá? E aí você vai ter que fazer um input manual. Que daí vem a nossa atualização. Se você vir aqui em usuários, vai ter vincular vendedor. Clicando em vincular vendedor, vão aparecer para vocês aqui, ó, todos os estabelecimentos, o nome e o ID dele, do vendedor. Se ele já tiver um vendedor vinculado, ele vai estar com o número. Se ele não tiver um vendedor vinculado,
ele vai vir zerado, sem nada. Imaginamos que um vendedor seu, pode até ser um vendedor que vai em loco, ou um vendedor que você contratou para fazer tráfego pago e vai comissionar ele. Só abrindo um parênteses aqui, essa ferramenta também pode ser muito usada com bastante eficácia no caso do seu negócio ter alguns vendedores, por exemplo, home office, porque a pessoa pode ter um mailing ali de contato com os estabelecimentos, né? Pode buscar estabelecimentos na região dela por telefone, WhatsApp, seja como for, entrar em contato, a pessoa fecha ali com ela, ou fecha um teste, que seja, tá? Porque o vendedor consegue colocar o teste, e ele, pelo telefone mesmo, busca alguns dados ali básicos da empresa, já cadastra, né? Ali com um laptop, um computador na mão, já cadastra, ou até mesmo com o telefone, já cadastra dentro do login dele, que automaticamente já vai cair no seu sistema como um cadastro do vendedor, e você pode ter uma rede de vendedores aí home office. Esse parênteses foi só mais uma de como você pode utilizar essa ferramenta, seja como for. O estabelecimento se cadastrou de forma individual, entrou no site e se cadastrou, então ele não tem o ID do vendedor. Você sabe que esse estabelecimento chegou através de uma indicação ou de um vendedor e você quer jogar isso para ele. Como fazer? Vamos pegar aqui o Eletrônicos. Vamos supor que o Eletrônicos entrou dessa maneira. Você vai vir em editar. Aqui vai ter loja demonstração Eletrônicos e vamos colocar o ID do vendedor. 181. E editar. Prontinho. Vendedor editado com sucesso. Então, no Eletrônicos, agora você pode ver já que... Vou mostrar para vocês agora lá no painel do vendedor. Voltei aqui no painel do vendedor. Então, você pode ver que aquele estabelecimento ainda não aparece para ele, porque eu não atualizei a página. Eu estou na página sem atualizar. Se eu voltar no início, ela vai atualizar. E se eu voltar em adicionar, em gerenciar estabelecimentos, olha o que vai aparecer. O Eletrônicos já aparece para ele. A ferramenta que a gente colocou no sistema foi justamente para conseguir eliminar esse problema que existia. Porque o vendedor, ao vender, ele só conseguiria colocar a loja no login dele se ele fizesse o cadastro pelo login dele. Agora não é mais necessário isso. Ele pode fazer o cadastro pelo login dele e automaticamente já vai cair aqui. Ou, se a venda dele, se ele concluiu a venda ou a indicação, e aí você pode trabalhar também com indicação, não foi feito o cadastro pelo login dele, foi feito o cadastro direto pelo site ou pela sua equipe de suporte, não sei, vai depender muito do seu tipo de negócio, você pode vir aqui e editar manualmente e colocar a loja para o vendedor. Vamos tirar o e-boutique, você também pode editar ao contrário. Imaginamos que o seu vendedor não esteja mais contigo, e aí você vai passar todos esses clientes aí para um outro vendedor, ou para um administrativo. Você pode vir editar, e aí você vem aqui e zera, apaga, né? Deixa em branco. E edita. Foi editado com sucesso, vamos voltar lá no login do vendedor. Voltando no login do vendedor, eu não atualizei a página, mas se eu atualizar, você pode ver que o e-boutique já não está mais aqui, ó. Então agora, pelo seu painel, você tem o controle também de poder tirar, colocar manualmente para um vendedor ou um estabelecimento. Tá ok? Essa ferramenta de vendedor é uma ferramenta muito importante do sistema. Você pode fazer muita coisa com ela, trabalhar ela de várias formas e aumentar de forma significativa aí a sua lucratividade com o sistema. Então, qualquer dúvida a gente está à disposição. Como eu disse, a gente pode editar. Na verdade não é editar, eu sempre falo editar, mas não é editar. Na verdade a gente pode tirar ou até acrescentar funções aqui, tá? Para o seu vendedor. Aí é um desenvolvimento, mas a gente faz, não tem problema. E vai depender do seu negócio, você tem que estruturar o seu negócio, imaginar como você vai usar essa ferramenta de vendedor, imaginar quais são as ferramentas que o vendedor vai precisar ou que ele não vai precisar que esteja aqui, botar ela para funcionar. Porque é uma ferramenta interessante, uma ferramenta que pode gerar lucratividade para o seu negócio. Tá? Agradeço, ótimos negócios a todos e obrigado.